Olá, meu nome é João Paulo Ferreira, eu sou bacharel em Gerontologia pela UFSCar e sou vice-coordenador do Núcleo de Pesquisa Aplicada em Gerontologia e Envelhecimento, o NUPEGE. O nosso núcleo de pesquisa ele tem se concentrado recentemente a estudar o processo de envelhecimento populacional no Brasil numa perspectiva atenta aos estados e às unidades de federações no Brasil. Bem, antes de mais nada, é preciso que a gente entenda que esse processo de envelhecimento populacional no país ele é um processo que engendra diversidades territoriais bastante complexas. O que seria isso em termos práticos? Quando você pega a expectativa de vida e estratifica por regiões do país, por exemplo, entre o estado de Santa Catarina e o Maranhão, você percebe que há uma diferença entre mais ou menos esses dois de 10 anos, né? Enquanto você tem em Santa Catarina 78,6 para a projeção de 2015, você tem no Maranhão 70,3 anos para a projeção de 2015. O que isso demonstra para a gente a partir de uma análise social? Você percebe que há uma desigualdade em relação ao processo de envelhecimento no país, ela é explicitada a partir dos indicadores sociais do IBGE e, especialmente, quando você pensa a partir da transição demográfica e epidemiológica que teve no país. O processo de envelhecimento como um todo, ele não é produto só da diminuição da taxa de fecundidade. A gente também tem questões relacionadas à qualidade de vida, questões sanitárias, o que o IBGE denomina como indicadores sociais mínimos, que seriam água tratada, esgoto a céu aberto, luz elétrica e, sobretudo, a taxa de analfabetismo. Bem, esses indicadores, à luz dessas desigualdades territoriais que nós temos no país, eles evidenciam que há uma desigualdade tocante ao processo de envelhecimento populacional. E isso é explicado a partir de uma pesquisa prévia que nós fizemos no grupo entre a base de dados do DataSUS e a base de dados do IBGE pela PNAD. De acordo com a literatura especializada, houve uma transição demográfica e epidemiológica que data de final dos anos 70 no país, especialmente pelo processo de urbanização da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro propriamente. Bem, esse processo de transição demográfica também trouxe um processo de transição epidemiológica. Mas esse processo de transição epidemiológica, a gente percebe a partir de dados, especialmente a partir dessa pesquisa desenvolvida pelo NUPEGE, que se houve um processo de transição epidemiológica no país, esse processo também foi marcado por desigualdades sociais, né? Se a gente fala que nós passamos de uma sociedade em que havia doenças, né, uma prevalência de doenças infecciosas e parasitárias, para um modelo focado nas doenças crônicas, quando você estratifica isso por regiões do país e você percebe que tem unidades de federação, né, estados, que possuem carência de rede coletora de esgoto, energia elétrica, água tratada, água potável, você percebe que esse modelo, né, de transição, ele não foi um modelo superado. E ele marca uma desigualdade no país, tanto em termos sociais quanto em termos econômicos. E se você pensa que nós estamos trabalhando com uma perspectiva focada para o envelhecimento e que dentro da categoria velhice, né, do processo de envelhecimento, a gente tem variáveis de raça, cor, gênero, perfil social, perfil educacional, você percebe que o processo de desigualdade ele é ainda maior no nosso país. A pesquisa do NUPEGE, com base de dados no DataSUS e na PNAD, ela demonstrou que as regiões mais ricas do país, elas são mais afeitas a indicadores melhores de velhice, no caso, tratando por longevidade e expectativa de vida, e especialmente em relação a analfabetismo, condições básicas de higiene, renda familiar per capita e especialmente também vinculada ao produto interno bruto da região, né? E o IDH também. Bem, esse estudo feito pelo NUPEGE, ele traz muitos questionamentos para a área do envelhecimento e especialmente para as discussões sobre variáveis em relação às regiões do país. Bem, este estudo e outros, eles estão disponíveis no site do grupo de pesquisa, que é no page.ufscar.br. O nosso núcleo recebe apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
Nós temos um apoio também contínuo com o Instituto de Envelhecimento Populacional da Universidade de Oxford e alguns colaboradores externos, como o professor George Lysian, a professora Ana Amélia Camarano, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e a professora Gita Green Debert, da Unicamp.